grande abraço para o meu amigo Gilles, romanista, que disse que a Roma ia atropelar a Juventus em pleno Coliseu. Escaparam de uma derrota, hein? Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Hoje, dia 6 de abril de 2025. Ontem foi uma data interessante, porque era aniversário de nascimento de um dos grandes artilheiros da história da Juventus nos anos 30, o Borel, né? Foi artilheiro 2 vezes do campeonato italiano e a média de gol deles era mais ou menos 1 por jogo. Então era 30 jogos, 30 gols. O Borel foi o primeiro grande artilheiro da história da Juventus. Aniversário de nascimento dele ontem. Então a gente lembra, vamos deixar o Coliseu aqui, ó, aos domínios da zebra, né? Porque tem muito bianconeiro em Roma, se você não sabe. E se você não sabe, esse aqui é o Finestra Bianconeira. Já deu para perceber que é um canal que fala da Juventus de Turim. No Brasil, somos do fã-clube oficial da Juventus, reconhecidos pela Juventus. Então eu peço a você que se inscreva no canal e ative o nosso sino para não perder os próximos vídeos desse mesmo canal. Inclusive o Gilles é o único romanista que é inscrito no canal. Esse realmente gosta de sofrer, né? E por falar em sofrimento, hoje a gente não teve nenhum sofrimento. Eu fiz aqui as minhas anotações importantes, tá? Ah, e só um detalhe, hein? Eu estava falando do Borel, ele foi o cara que descobriu o Boniperti, que depois ele virou treinador da Juventus, virou olheiro e descobriu o Boniperti e levou para a Juventus. E, por falar em sofrimento do Gilles, hoje a Juventus, nos primeiros 15 minutos, fez a gente lembrar da velha senhora, da velha Juventus, né? De uma Juventus que era agressiva mesmo jogando fora de casa, isso bem há uns anos atrás, né? Acho que a última vez que eu vi isso foi quando o Sarri, jogando em Milão contra a Inter, do Antônio Conte, agrediu a Inter, né? E já era uma Inter boa, uma Inter forte. E a gente também tinha um time muito bom, Dybala, Cristiano Ronaldo, enfim. Fazia tempo que eu não via a Juventus jogar com personalidade fora de casa e a gente viu que a ideia do Tudor em levar o pessoal para o restaurante deu certo. Claro que brincadeiras à parte, já falei sobre isso, gostei dessa ideia do Tudor. E o time começou 15 minutos, indo para cima, teve bola na trave, o Vlahovic perde um gol que não pode perder, mas tudo bem, o importante é criar oportunidades. E deu para ver ali uma diferença muito grande de volume de jogo da Juventus para a Roma. A Roma que vinha aí de 7 jogos com vitórias, do Ranieri. Ranieri, que na entrevista agora coletiva, é um cara extremamente... é um senhor, né? Sempre dirigindo palavras inteligentes, dando honras à Juventus, enfim. É um senhor o Ranieri. Não é à toa que ele fez história lá no futebol inglês e passou pela Juventus. Então, a Juventus começou muito bem e grande destaque do primeiro tempo foi o Kalulu, e infelizmente também foi o destaque do segundo tempo, mas de forma negativa. Ele salva um gol feito da Roma, e quando a gente menos esperava, entre aspas, porque se espera muito do atacante, se esperava muito de outros jogadores, e o Locatelli, que vem fazendo uma boa temporada, vinha na contramão do time do Thiago Motta. Há quanto tempo eu elogio o Locatelli nesse canal? Há quanto tempo eu falo que o Locatelli precisa de oportunidades no seu espaço de jogo, na sua faixa de jogo e nas mãos de um bom treinador. Ele não é ruim e fez um belíssimo gol. Foi um golaço, acho que foi unânime no Brasil e na Itália, que foi um golaço do Locatelli que abriu o placar. E eu só lamento que a Juventus poderia ter feito 2-0 ainda no primeiro tempo, e aí ficaria muito difícil para o time da Roma buscar esse empate com 2-0. Ela ia ter que se abrir muito. É um time que dá espaços. O time da Roma é um time que dá espaços, joga e deixa jogar. E a Juventus soube jogar, pelo menos no primeiro tempo, mostrando muita vontade, muita disposição. E a gente chega no fim do jogo com a seguinte conclusão: poxa, a gente tomou um empate,
que foi uma falha, já vou falar do empate, mas a sensação não é de frustração. Claro, a gente podia ter vencido o jogo, a gente criou muito mais oportunidades que a Roma, mas a gente ficou só no 1-1, só no empate. Mas não é frustrante por quê? Porque fica aquela sensação que a gente fala, poxa, a gente viu a Juventus. A gente viu a Juventus jogar uma partida de futebol. O resultado não foi o que a gente queria, mas a gente viu a Juventus jogar futebol. Então, esse é o ponto que a gente tem que se apegar. Porque a nossa tabela, ela tem aí ainda 2 jogos dificílimos, que é o Bolonha e a Lazio, mas tem jogos que a gente tem a obrigação de ganhar. Né? Obrigação que a gente fala é a obrigação de buscar tudo pela vitória. Por exemplo, sábado contra o Lecce. A tabela do Bolonha é dificílima. Vai jogar Inter contra a Inter, por exemplo. Tem a Udinese. E a gente tem um confronto direto com a Lazio, que hoje bateu a Atalanta. A Atalanta está caindo, está em queda livre. Então, essa vaga na Champions, ela é muito possível. Eu acho que o Bolonha já está perdendo o gás. Amanhã acho difícil eles ganharem do Napoli. E, aliás, ontem, né? Mãozinha na bola do Thuram, na Inter, não aconteceu nada. 2-2 com o Parma. Mas, voltando para o que interessa, o time do Bolonha está perdendo o gás e o da Atalanta também. Isso é bom, porque de repente a gente ganha esse gás com esse novo treinador e eles perdem o gás. Tem 8 jogos ainda e está muito, muito viva a chance de ir para a Champions. Se jogar do jeito que jogou hoje, eu tenho plena confiança na classificação e vou dizer mais. Se jogar assim, a gente pode buscar, por que não, o 3º lugar. Tá bom? O Kalulu entrega a paçoca, ele entrega o gol de empate dos caras logo com 3 minutos de segundo tempo. Falha coletiva da defesa, não foi só o Kalulu. Né? O Di Gregório falhou e falhou feio. Vejo muitas pessoas, estava ouvindo aqui o pessoal da Rádio Bianconera, dizendo que tinha que manter o Szczęsny no elenco. E que aí foi um pedido do Thiago Motta trazer o Di Gregório, e foi mesmo, e que não deviam ter trazido, deviam ter deixado o Szczęsny. O Szczęsny também falhou muitas vezes. O Szczęsny fez grandes partidas, mas também fez grandes partidas desastrosas. O Di Gregório falhou, mas mais do que ele, falhou o Kalulu e falhou toda a defesa. E aí a gente lembra do quê? Da ausência do Bremer e da ausência do Gatti, que muita gente acha que o Gatti não tem que jogar nesse time. Hoje, provavelmente com o Gatti, esse gol talvez não tivesse saído. Provavelmente não ia sair o gol de empate dos caras, porque foi uma entrega do Kalulu, mas por outro lado, ele salvou no primeiro tempo também. Primeiro tempo que teve bola na trave dos 2 lados e teve uma defesa à la Buffon do goleiro dos caras. Ou seja, a gente colocou a Roma, que vinha embalada, em dificuldade em Roma. O jogo foi na capital, não foi no estádio deles, porque eles não têm estádio, mas foi ali, nos domínios deles. E colocamos eles em dificuldades no primeiro tempo. Segundo tempo, o ritmo do jogo caiu um pouco, a Roma melhorou com as alterações que eles fizeram, mas o ritmo caiu e era normal que caísse para os 2 lados. Né? Juventus, ainda assim, no segundo tempo, criou 2 oportunidades de gol. Né? Poderia ter feito o segundo gol também no segundo tempo, já que não fez no primeiro. E aí o lado bom que eu vejo é o quê? Que o time criou oportunidades. A gente lamenta não ter transformado as oportunidades em gol, mas o fato de ter criado as oportunidades, isso é importantíssimo, porque a tendência é o quê? É crescer nos próximos jogos e que essas próximas oportunidades acabam sendo convertidas em gols. Poderia ter saído tranquilamente hoje com a vitória. Talvez o resultado tenha sido justo, talvez, mas o vencedor, sem dúvida nenhuma, merecia ter sido a Roma. Futebol não é só merecimento, é competência, e a gente não tem a competência para fazer de 3 oportunidades, pelo menos uma colocar para dentro, e teríamos vencido a partida por 2-1. Mas, como eu falo, não fica a frustração por empate, porque me agradou ver a mentalidade. Se a gente tivesse ganho hoje jogando feio,
eu ia comemorar muito os 3 pontos, como eu sempre falei, o que importa é os 3 pontos. Mas eu ia estar preocupado com a sequência. Agora eu não estou muito preocupado com a sequência, porque eu vejo uma mudança de mentalidade no ambiente da Juventus. Então hoje a gente viu a ausência, sentiu a ausência do Gatti, né? Porque do Bremer a gente já via sentindo muitas vezes. Eu não vou falar de arbitragem, embora o jogador da Roma aqui, o Cristante, no primeiro tempo, aquilo lá era para ser expulso. No segundo tempo ele fez outra falta, o juiz não deu amarelo, o Colombo, porque senão seria obrigado a expulsar o jogador da Roma. Tá? O lance no final do Kelly ali não foi pênalti, até o pessoal aqui que cobre o futebol internacional aqui no Brasil, as devidas emissoras, falaram que não foi pênalti, e quando quando a imprensa brasileira, os membros da imprensa brasileira que cobrem o campeonato italiano, quando eles falam que não foi pênalti, então, nesse caso, né, se tratando de Juventus, então está aliviado essa situação. Abro um parênteses para falar que gostei muito da vibração do Tudor na hora do gol. E nesse parênteses eu coloco aqui rapidinho as palavras do Motta ontem, que se pronunciou, para quem não viu, dizendo que é mentira que os jogadores não gostavam dele, que o vestiário estava rachado, etc, etc, etc. Muito bem. Deixar bem claro o seguinte: não é que os jogadores tinham ódio da sua pessoa, Motta. Não é que os caras não gostavam de você, não aguentavam ver você pintado na frente nem de ouro. Acontece que eles não compravam mais a sua ideia de jogo. Não venha querer aqui subestimar a inteligência do torcedor da Juventus. Os jogadores não estavam mais ao seu lado. Existia sim um racha entre você e os jogadores. Nada impede de você ter, ou eles terem amizade com você daqui para frente. Mas um racha profissional, um racha de questão e mentalidade de jogo, de tática. Porque, se vocês forem lembrar, o jogo contra a Fiorentina, nenhum jogador, nenhum, desceu junto com o senhor no intervalo da partida. E nem depois do jogo. Você ficou isolado, literalmente. Aliás, no final do jogo, o Conceição estava indo na sua direção para descer junto com você no túnel. E aí ele voltou atrás, ele dá uma volta e sai pelo outro lado. Então os jogadores não estavam mais aderindo à sua ideia. Isso não é mentira. Não adianta você falar que é mentira. Ou você vai falar também que foi mentira, que o vestiário ficou indiferente a quando você dispensou o Danilo. Tá bom? E quando você critica a diretoria da Juventus, que teve lá os seus erros, a gente sabe que teve, mas atenção, foi o senhor, Thiago Motta, que pediu os jogadores e a diretoria te satisfez trazendo os jogadores, a começar do goleiro de Gregório, como a gente acabou de falar aqui. Foi um pedido seu, porque ele sabia sair jogando com os pés. Então é muito feio o senhor vir agora a público dizer, meter o pau na diretoria, que tanto te agradou, que tanto fez as suas vontades com contratações, que tanto gastou dinheiro com jogadores que você pediu, e muito feio você querer agora negar o inegável. Nenhum jogador, repito, no último jogo, o jogo que decretou a sua demissão, nenhum jogador esteve ao seu lado naquele jogo da Fiorentina, seja no intervalo, seja no fim do jogo. Thiago Motta, à parte, que seja feliz, mas bem longe de Turim, né? O Tudor hoje mexeu no time, algumas alterações polêmicas, né? Mas o fato é que a primeira partida dele a gente não julga. Hoje deu para julgar o quê? Deu para julgar que o time jogou com alma, com vontade. E sim, a gente criou oportunidades e sim, poderíamos ter vencido a partida. Não vencemos, infelizmente, mas eu repito, se manter essa pegada, essa mentalidade, a Champions está muito próxima, né? Porque a gente agora encosta, a gente iguala com o Bolonha. Acho difícil o Bolonha ganhar do Napoli amanhã. E aí, só depende da gente o resto dos 8 jogos que faltam para beliscar a vaga na orelhuda. Mandar um abraço aqui para o grupo Família Juventus lá de São Paulo, grupo do WhatsApp, e um grande abraço também ao pessoal do Boteco Bianconero, né, que também
é um dos grupos do WhatsApp, tá bom? Abraço a todos vocês, muitíssimo obrigado aos novos inscritos, comentem, porque é importante para o canal crescer, e claro, se vocês forem terminar o domingo bebendo, não vão dirigir, tá bom? Eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra porque a gente empatou, porque se o Juventus ganhasse, eu ia comemorar muito, principalmente soltando fogos na frente da casa do meu amigo Gilles. Acho que eu falei de tudo, né, meus amigos? Acho que eu falei de tudo. Próximo jogo é sábado, mas o Finestra volta amanhã ou depois. Tem um vídeo muito especial para falar da sentença final do Calciopoli. A gente ganhou um campeonato regular, segundo a justiça italiana, tá bom? Like no Finestra, sempre força Juve fino alla fine. Boa partida hoje, boa mentalidade, e desse jeito a gente quer ver a Juventus cada vez mais perto da vaga na Champions, tá bom? Ci vediamo ragazzi, buon domingo a todos.